esse inciso 4º é muito importante, porque ele traz uma segurança jurídica, né? Qual é a segurança jurídica? Eu sei que eu vou fazer o concurso, vou passar, e naquele período improrrogável previsto no edital, pelo menos ninguém vai passar na minha frente. Se passar, aí haverá aí, com certeza, a busca da jurisdição para resolver isso aí, através da ação, da petição lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015. Depois nós temos lá no inciso 5, né? Inciso 5, seguindo aí, aliás, inciso 5º, né? Inciso 5º, como prevê o artigo 10 da Lei Complementar número 95 de 98, os senhores já devem ter lido esse artigo 10 da Lei Complementar 95 de 98, é a lei que ensina a fazer a lei, né? A lei que ensina a ler a lei, fazer a lei, como se faz uma lei, o que tem que ter uma lei, né? O que tem que ter o artigo 1º da lei. Isso é importante que os senhores façam a leitura dessa Lei Complementar número 95 de 98. E o artigo 37, inciso 5, aliás, inciso 5º, né, diz que ele fala sobre as funções de confiança, né? As funções de confiança que são exclusivamente exercidas já por servidores públicos. Olha aí a confusão que se faz, né? Porque é uma confusão muito grande entre os cargos de confiança, lá do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, do artigo 27, inciso 10, também da Constituição do Estado do Acre, né? A respeito do cargo em comissão e a função de confiança. São duas coisas diferentes, né? A função de confiança é quando o gestor precisa de alguém da sua confiança em determinada função, né? Em alguma determinada função. Porque, na verdade, o que muda é a função, né? A pessoa tem o mesmo cargo dos outros, mas cada um tem uma função. Então, troca a função, né? Muda a função, mas o cargo é o mesmo, né? Então, agente administrativo, qual é o cargo? Agente administrativo. Agora, qual é a função? Depende, pode ser função, tem vários tipos, várias funções, né? Então, nós temos aí essa diferenciação da função para o cargo. O cargo pode ser o mesmo, às vezes tem 100 pessoas com a mesma função, aliás, com o mesmo cargo, né? Mas cada uma delas tem uma função, né? Então, a função é que muda. As pessoas costumam mudar a função. E essa função é uma função especial, que é a função de confiança, como prevê o artigo 37, inciso 5º, da Constituição Federal, né? Logicamente que precisa de pessoas de confiança para que tenha aí um bom andamento nas atividades, aquelas atribuições da administração pública objetiva, né? Quanto no exercício do poder de polícia, na fomentação das políticas públicas, na intervenção no domínio econômico, ou na prestação de serviço público, ou de forma direta ou de forma indireta, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal, né? Então, nós temos que cuidar isso aí, na verdade, para que nós tenhamos um estabelecimento de uma diferenciação. O que é a função de confiança do artigo 37, inciso 5º, e o que é a função, o cargo de comissão, o cargo temporário, lá do artigo 5º, inciso 9º, né? Artigo 5º, aliás, artigo 37, inciso 9º, artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, não é verdade? Então, as funções de confiança, né? Pode ser qualquer pessoa que ocupe qualquer cargo, porque ela vai mudar a função. Então, ela vai passar a exercer uma função de confiança. Confiança de quem? Confiança do gestor, né? O gestor vai confiar. Logicamente que todo gestor ele tem que se cercar de pessoas da sua confiança, pessoas que ele confia para determinadas funções. Então, por isso, a necessidade da função de confiança, né? Que serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, né? Aquelas pessoas que já ocupam cargo, já prestaram concurso de provas ou provas e títulos conforme o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou mesmo os cargos em comissão. Então, cargo em comissão pode exercer função de confiança? Pode, logicamente, né? Se houver confiança por parte do gestor, ele poderá convocar alguém que já está ocupando um cargo de confiança, um cargo temporário, regulado pela Lei 8.745 de 93, né? Essa Lei 8.745
de 93, e aqui no estado do Acre nós temos a Lei Complementar número 58, Lei Complementar número 58, no município tem a Lei 1663, Lei 1663, né? A Lei 1663 cuida dos cargos em comissão. Então, há ali a base jurídica para que o gestor possa chamar, nomear uma pessoa de sua confiança, mesmo em cargo de comissão, para ocupar aí uma função de confiança. O importante é que não é a mesma coisa como muita gente pensa, né? O cargo comissionado é função de confiança. Não, pode não ser de confiança, pode ser cargo comissionado e não ter a confiança do gestor, não é verdade? O gestor nem confia no cara, não é verdade? Então, veja o quê? Pode ser ou efetivo ou cargo em comissão, né? Logicamente, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, nas condições e nos percentuais mínimos previstos nas leis. Cada órgão, cada entidade vai ter as suas leis, e dentro dessas leis haverá o estabelecimento, um percentual que poderá ser ocupado aí por cargos de confiança, ou cargos de comissão, ou funções de confiança, né? Funções de confiança, como prevê o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Então, veja que esses cargos, essas funções de confiança, até eu já estou me enrolando, essas funções de confiança, até eu, porque, na verdade, eu já estou cansado de falar isso e não poderia estar mais me enrolando, mas acontece, às vezes acontece. Então, veja que essas funções de confiança, elas têm uma finalidade, né? Qual é a finalidade? Destinam-se essas funções de confiança apenas e tão somente a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Então, eu sou o gestor, eu preciso, numa determinada função, para chefiar aquela função, eu preciso de alguém de confiança. Então, aí é que veio a função de confiança, ou para chefia, ou para assessoramento, né? Os desembargadores, normalmente, eles convocam pessoas das suas confianças para que sejam seus assessores, né? Temos também a chefia, né, para chefiar um determinado órgão, uma determinada seção ou coisa assim. Então, eles são chamados por terem de confiança. Então, a condição sine qua non, exatamente, a existência da confiança. A confiança que deve ter, logicamente, dessas pessoas, sejam de cargos efetivos ou sejam de cargos em comissão. Cargos em comissão, como prevê, logicamente, o artigo 5º, inciso 9º, da Constituição Federal, né? Nós temos aí a questão de que o STF entende, na verdade, tem uma jurisprudência, né, que só podem ser criados esses cargos em comissão, além do que a lei estabelece. Então, só pode ser criados esses cargos em comissão, conforme prevê, logicamente, o artigo 37, inciso 9º, né, o cargo em comissão, e com isso também pode ser criado, em consequência, a função de confiança do artigo 37, inciso 5º, lá da Constituição Federal, quando as atribuições, ou seja, as competências, as funções, exijam, né, que sejam criados, aí, ou aumentado o quadro de funcionários, lembrando sempre do que prevê o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei Complementar número 101 de 2000, lá no artigo 19, diz que tem um percentual aí, principalmente considerando, logicamente, a questão pecuniária, para que os governos, tanto na administração pública federal, quanto na estadual, quanto na municipal, possam contratar, né, até um limite, até um montante aí, porque se ultrapassar esse montante, aí eles terão que demitir, como prevê o artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? Os senhores já devem ter lido, com certeza, esse artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, aonde o chefe do Poder Executivo, uma vez que ultrapassados os limites do artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000, ele poderá, inclusive, demitir, inclusive, os estabilizados, né? Inclusive os estabilizados. Então, vejam que vai depender da necessidade, ou seja, vai depender do que demandar as atribuições de determinada função